Então vamos lá, dar continuidade à nossa leitura, nosso estudo. Nós estamos no capítulo 1, na seção 3, expiação e milagres, parágrafo 5. O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disto. O Espírito Santo, o Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. Só recapitulando o que a gente viu na semana passada sobre esse estabelecer o reino, né? Que é essa nossa escolha, o nosso poder de decisão, aonde que eu vou estabelecer o meu reino, com quem que eu vou olhar para essa cena, para essa sensação interna, com o Espírito Santo ou com o ego. E o meu estado interno, ele vai me dar notícias de quem que eu estou escolhendo, né? Se eu estou sentindo paz, é porque eu escolhi o Espírito Santo. Se eu não estou sentindo paz, estou sentindo culpa, é porque eu estou no sistema de pensamento do ego. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Vou repetir. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. De forma prática, né? Um exemplo prático. Quando eu experimento, por exemplo, medo de entregar uma ideia ao Espírito Santo, medo de perdoar uma sensação, né, de praticar o perdão verdadeiro, por medo de perder algo. Eu não vou entregar esse relacionamento aqui, né, essas ideias sobre esse relacionamento, que eu penso e sinto sobre esse relacionamento, porque aí o Espírito Santo vai tirar de mim. Essa é uma forma, é uma distorção. Eu estou vendo a garantia de Deus como ameaça. Eu estou vendo o Espírito Santo como ameaça. Eu estou vendo o perdão como uma ameaça. Como se ele fosse tirar algo de mim, como se ele fosse me agredir. Então, é uma distorção dessa percepção. E isso me mostra que eu estou colocando, que eu estou defendendo uma lealdade mal colocada, ou seja, eu estou defendendo a minha lealdade ao ego. Porque se eu estou percebendo ameaça, eu não estou com o Espírito Santo. Eu estou com o ego. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Então, sempre que eu não olho para essas ideias e assumo a responsabilidade pelo que eu penso e sinto e projeto isso para o meu irmão, ali eu estabeleço a prisão, né? Porque eu não libero ele, eu coloco ele nessa posição de culpado, eu sou vítima, e eu vou ficar mantendo essa história como a gente acabou de falar aqui, né? Para quem está assistindo essa gravação, ouvindo, né? A gente está desde as 7 horas aqui contando experiências, né? Compartilhando os milagres e experiências que, nossa, é a prática dessa sessão mesmo. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos, é distorcida. Então, se eu me percebo, se eu estou olhando a partir dessa distorção sobre mim mesmo,
tudo mais estará distorcido, né? Porque eu decidi isso antes, né? Eu escolhi. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Recentemente a gente fez uma live falando sobre abençoar os nossos irmãos, então só recapitulando, né? O que é esse abençoar os meus irmãos? É trazer para dentro. É eu ver o conteúdo da minha mente, né, através de um companheiro poderoso e falar: você está só me mostrando esse conteúdo agora, obrigada por isso, eu vou olhar para dentro. Nesse momento eu o abençoo, porque eu não dou a ele um lugar que não pertence de culpado, e eu de vítima. Isso é abençoar, é dizer obrigada por mostrar o que está aqui na minha mente, agora, a partir de agora é comigo, né? Mas a gente não faz isso. Geralmente a gente fica no irmão, porque esse irmão é assim, porque olha como ele é culpado, olha como ele é ruim, olha como ele. Eu não estou abençoando, eu estou julgando. Então, a cada interação, a cada encontro, eu tenho a opção de abençoá-lo como um trabalhador de milagres ou de julgar, de condenar ele e condenar a mim mesmo. Por isso que a bênção desfaz as distorções e os liberta da prisão. Parágrafo 6. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. Olha o comportamento. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente. O comportamento ele é só um efeito de uma escolha feita na mente. O comportamento não dá para ser controlado, mudado, transformado. Eu acho que todo mundo em algum momento já experimentou isso. Tentar mudar um comportamento, seja uma dieta, seja aprender uma nova língua, e às vezes não dá continuidade, né? Não, o comportamento ele não é autônomo, né? Ele segue uma orientação, uma decisão feita na mente, ele só compartilha isso, ele só comunica isso, né? Então não adianta eu tentar mudar o meu comportamento, né? E isso serve, inclusive, para a nossa prática como estudante de um curso de milagres, né? Por que eu trouxe aqui, né, que em alguns momentos eu experimentei muita resistência? Qual foi aquele cantinho escuro que eu falei que vi? Foi o cantinho da incoerência. Não adianta eu falar um curso de milagres e não praticar. Eu vou experimentar confusão de níveis e eu vou experimentar muita culpa. Eu vou me sentir incoerente, essa incoerência, né? A coerência é a integridade, essa integridade que Jesus fala no manual de professores. O que você pensa, você sente, você faz, né? Então, naquele momento caiu uma ficha gigantesca, que tinha momentos em que eu não estava praticando aquilo que eu estava ensinando com palavras. E que o verdadeiro ensinamento, ele acontece na demonstração, na prática. Não é eu abrindo um grupo de estudos ou fazendo live todos os dias de lições, como eu estava fazendo, né? Não é só sobre isso, isso também é útil, mas eu olhei para essa incoerência naquele momento, e isso é doído às vezes, né? A gente sente vergonha disso, mas só faz parte do processo de desfazer, de olhar para esses obstáculos que a gente coloca, né? Que a gente fez a consciência do amor. Então, foi muito útil para mim olhar para isso, porque não adianta mudar o comportamento. Uma hora ele vai
Um exemplo, traição, né? Há que se ter uma decisão na mente, né? Eu preciso decidir pela correção, eu preciso escolher a correção da minha mente que acredita na traição, que acredita que é possível, que há traidores. Se eu trair alguém, né? Se eu estou num relacionamento e eu trair o meu marido, não é sobre o comportamento. O comportamento ele só comunica uma decisão que a mente tomou, que foi tomada na mente. Então a gente não precisa perder tempo mudando o comportamento. Olha para a mente primeiro. E a Célia trouxe um exemplo maravilhoso com o que ela sentia na loja, né? No trabalho dela, né? Para mudar, né? O que parecia ser uma inquietação, né? Uma raiva no comportamento, que parece ser no comportamento, não é no comportamento. Eu olho para a minha mente e entrego o conteúdo que está na minha mente. O comportamento ele é só um meio de comunicar isso. Né? Já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família, assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. Olha aí, Débora, a santidade, né? Eu primeiro percebo em mim. Você quer você realmente quer experimentar que você não tem culpa? Que a inculpabilidade ela é real? Acho que essa é a pergunta. Você quer realmente, sabe, ver que a inculpabilidade ela é real? Primeiro você vai ter que se ver sem culpa. Porque não adianta você ver um companheiro poderoso sem culpa e se culpar. É o mesmo, né? E isso às vezes a gente experimenta, a gente não está julgando mais o outro, que parece ser o outro, mas a gente está se julgando. É o mesmo julgamento. É a mesma gentileza que eu penso ter com o meu irmão, ela tem que também estar aqui comigo mesmo. E esse é o nosso desafio, né? É o nosso treino diário de experimentar essa gentileza com o nosso próprio treino. Parágrafo 7. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações com o seu Criador. Como uma expressão do que és na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser teu irmão. Nossa, gente, que lindo. Meu Deus. Que coisa mais linda, Jesus. Eu vou deixar um convite aqui, sabe, para a gente praticar em algum momento que você sentir, de fechar os olhos e olhar para alguns irmãos que estão aí na sua mente, que parecem te desafiar, que parecem ser muito diferentes e muito separados. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, um tio, uma tia, um amigo, um colega de trabalho, um animal, um cachorro, um gato. Eu não sei
qual personagem é o mais útil nesse momento, mas com certeza ele já passou da sua mente agora. E ao olhar para ele e para esse conteúdo que ele parece te mostrar, você só vai dizer uma única palavra para ele: sim, sim. Como esse símbolo de eu te aceito. Pode vir, eu te aceito. Não rejeita ele, não rejeita mais. Fala sim para ele. Fala que ele pode te mostrar o conteúdo da sua mente, porque é Jesus que está com a gente, com todos nós. E acolhe esse forasteiro que parece estar do lado de fora. E permita que ele seja aquilo que ele é no plano de Deus. Teu irmão e teu Salvador. E durante essa semana, faça essa experiência com as pessoas com quem você cruzar, encontrar aí no seu trabalho, na sua casa. Internamente, quando seus olhos tocarem os olhos dos seus irmãos, dessa pessoa, vocês realmente fazerem aí um contato visual, internamente, fala para ele, sim, eu te aceito. Eu te recebo. Às vezes a gente fala tanto que a gente quer tantas coisas, que a gente quer experimentar abundância, que a gente quer se sentir próspero, que a gente quer receber mais da vida, receber mais de Deus, receber mais, né? Que a gente quer aprender a receber. E, na verdade, para que a gente realmente experimente esse receber, que é o mesmo que dar, é só a gente dizer: eu aceito você aqui. E receber esse irmão que está aí com você todos os dias. Começa a receber assim. Quando alguém te oferecer alguma coisa, fala sim. Dá um sim. Mesmo que não esteja claro. Porque o ego, a primeira resposta do ego é sempre não. Não quero, não posso, não consigo, estou muito ocupado, depois eu vejo, vou avaliar, vou ver se é importante. O ego sempre está deixando para depois. Se você olhar realmente a sua disponibilidade, ela já está ali, é total para esse sim. Então, essa é uma prática para a gente experimentar a verdadeira abundância. Fala sim para o teu irmão que está do seu lado. Recebe ele, começa praticando receber, recebendo ele, o conteúdo que ele está te mostrando. E o milagre e o perdão que já estão disponíveis através dele. Parágrafo 8. Que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. Que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano.
A natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura a tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Então, os milagres, eles não estão sob o nosso controle consciente. E o fato de a gente não reconhecer o milagre no nosso irmão não significa que ele não aconteceu ou que ele também não nos abençoou, porque isso é na mente. Ele é impessoal por isso, porque é na mente. Se fosse pessoal, seria um milagre para Célia, um milagre para Priscila e um milagre para Débora. Então a mente ela é impessoal, porque ela não vê pessoas, ela não se relaciona com pessoas. Não é sobre pessoas, indivíduos e seres separados. E aqui Jesus está falando em primeira pessoa com a gente. O que ele falou nos 50 princípios, o tempo inteiro. Né? Que os milagres devem ser controlados por ele é o responsável. Né? Essa é a função dele, não a nossa. Porque ele está ciente de todo o plano, ele tem a visão de Cristo. A nossa visão ela é limitada aqui, né? Ele sabe o que é mais útil. Parágrafo 9. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é em si mesmo irreal. Já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Então, essa ideia de hierarquia de milagres, né, hierarquias de ilusões e ordens de dificuldades de milagres, né? Não existe um milagre maior ou menor. É isso que ele está dizendo aqui para a gente mais uma vez. Todos são o mesmo, né? Todas as expressões de amor são máximas, né? Acreditar que existe um milagre que é maior que o outro é colocar o milagre sob uma lei de ordem de dificuldades, de ordens de milagres, né? Que é uma lei aqui do tempo e espaço. Então, aqui ele está falando mais uma vez sobre essa magnitude do milagre, né? Que o milagre em si não importa, o que importa é a fonte, é Deus, é o amor. Então, só reforçando mesmo aqui a nossa função como trabalhadores de milagres, perdoadores, né? E é perfeito lembrar disso agora. E é isso. Terminamos essa sessão 3. E na próxima, nosso próximo encontro, a gente vai começar essa sessão 4, que é muito maravilhosa também. Como escapar da escuridão, muito didática. Ele fala sobre os 2 estágios, 2 modos de escapar da escuridão, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas vou encerrar aqui essa gravação para quem está no YouTube. As gravações agora elas estão indo às 3 horas da tarde no domingo. Eu mudei o horário por conta das outras gravações que eu estou postando. Mas estamos juntos, sempre, recebendo isso tudo. Vamos junto.